Isso daqui tá para dizer pra gente, olha, que a prescrição indiscriminada de antimicrobianos não é uma coisa tão legal. A seguinte pergunta: qual a melhor forma de intervir em casos extremos com pus generalizados? Amoxicilina 500 miligramas, metronidazol 250 miligramas de 8 em 8 horas, tá correto, doutora? Então, eu vou dizer o seguinte: esse raciocínio, do jeito que ele está aí, ele me faz perder pacientes. Por quê? Porque quando a gente acaba pensando assim, olha, sempre que for um caso extremo, sempre que for um caso com pus generalizado, eu vou prescrever antimicrobiano. Esse termo casos extremos, ele acaba ficando meio subjetivo e a gente vai acabar explorando melhor. Por quê? Se a gente prescreve o antimicrobiano para quando a pessoa tem um caso muito severo, depende da severidade. Nem tudo que é severo vai precisar de antimicrobiano. O que está muito certo neste raciocínio é que, sim, amoxicilina 500 miligramas e metronidazol 250 miligramas de 8 em 8 horas é, sim, o melhor, a melhor combinação de antimicrobianos para a doença periodontal. Aí tá tudo certo. O que não tá certo é que depende do caso. E se a gente pensar assim, toda vez que for um caso difícil, toda vez que for um caso severo, a gente vai prescrever antimicrobiano, aí não tá certo. Aí não tá bom. Porque são muitas nuances da gente começar a pensar o que é severo, o que é caso severo, o que não é, quando vai prescrever, quando não vai prescrever, tá certo? E para a gente fundamentar isso daqui, eu trouxe aqui uma revisão de literatura, que é a administração de antibióticos sistêmicos durante a terapia periodontal não cirúrgica, que é um relatório de consenso. E a partir disso, a gente levanta o que a literatura científica está dizendo sobre terapia antimicrobiana sistêmica antes da gente fundamentar a nossa resposta. O que é que está sendo falado sobre isso? Essa revisão de literatura de 2019, do Pretzel, olha que é de 2019. Eles dizem que em pacientes com periodontite, com menos de 56 anos de idade, exibindo profundidade de sondagem maior ou igual a 5 milímetros, e em pelo menos 35% dos locais, antibióticos sistêmicos podem ser administrados paralelamente à terapia periodontal não cirúrgica. Isso é o que é o de novo da literatura científica, e eu vou esclarecer um pouco melhor o que ele está dizendo sobre isso, tá? Por exemplo, ele diz assim, ó, pacientes com periodontite com menos de 56 anos. Ninguém está falando que critério de idade é critério para administração de antimicrobianos. Onde é que está escrito que, olha, quando tiver tantos anos, vai prescrever antibiótico, quando tiver tantos anos, não vai prescrever antibiótico? Isso começa a ficar mais confuso ainda. Mas, dentro dessa revisão de literatura, dentro de tudo isso que eles acabaram avaliando, eles observaram que, mais ou menos, quem tem menos de 56 anos de idade tem a possibilidade, presta atenção, de ter aquele tipo de periodontite que não está vinculado com a progressão conforme aumenta a idade. Está vinculada àquele tipo de doença periodontal que aparece em pessoas jovens. Então, quem tem periodontite e tende a ser uma pessoa mais jovem, é isso que ele está falando. Como todo o trabalho científico precisa de um dado objetivo, eles colocaram ali um critério chamado idade. Mas, dentro da nossa vida clínica, quem tem doença periodontal grave, ou seja, mais de 5 milímetros, e é mais jovem, aí esse número, 56 anos, é só para dizer que é mais ou menos com menos desta idade que está dentro do critério que vai precisar de antibiótico.
Então, presta atenção, jovem, de mais ou menos de 56 anos. Ah, pode ter 18 anos? Pode ser de 20 anos? Pode ser de 21 anos? Pode ser de 50 anos? Pode. Quem é mais antigo da periodontia, talvez tenha pego a penúltima classificação, porque hoje toda doença periodontal em um indivíduo mais jovem, com pouca placa, pouco cálculo e de grande severidade, então mais jovem e de grande severidade, ela demonstra uma periodontite de progressão rápida. E aqui ele está falando, olha, mais jovem e que tem bolsas mais profundas, bolsas iguais ou maiores de 5 milímetros. Mas não é em um lugar, em pelo menos 35% dos locais. Vamos dizer assim, em pelo menos um terço da boca ou mais tem bolsa de mais de 5. Olha, se você tem pessoas que têm bolsas de mais de 5 milímetros em mais de um terço das regiões da boca, e essa pessoa é mais jovem, ela tem a grande propensão de estar com uma doença periodontal que progride rapidamente, que está na última classificação da doença periodontal ou da periodontite de progressão rápida. E na última classificação, perdão, na penúltima, ela também é chamada de periodontite agressiva. Esse termo, periodontite agressiva, veio substituir um nome antes da classificação de periodontite agressiva, que é chamada periodontite juvenil. O problema da periodontite juvenil é quando o indivíduo tem 50 anos de idade, escuta, você tem uma periodontite juvenil, eu tenho 50 anos de idade? É por isso que esse tipo de classificação caiu. Então, não é mais periodontite juvenil. Mas, para quem está no consultório, é este o raciocínio que a gente tem que ter. O raciocínio deste tipo de patologia. Então, resumindo, quando você tem um indivíduo mais jovem, com pelo menos mais de um terço da boca, o que é mais de um terço da boca? Mais ou menos 35%. Isso porque um trabalho científico precisa ter um dado objetivo, ele não pode dizer mais ou menos, mas eu que estou na vida da clínica, eu vou dizer, olha, mais ou menos um terço da boca com bolsas profundas, mais de 5 milímetros são bolsas profundas. Presta atenção que em nenhum lugar a literatura científica está falando lugar com pus vai antibiótico. Nada a ver. Não, o critério de pus ou não pus não é um critério para prescrição de antimicrobiano. É um critério de severidade. Severidade é quanto de profundidade de bolsa que tem. Muita bolsa, pouca bolsa, mais profundo, menos profundo. E um outro critério chamado extensão. E ele está falando assim, olha, extensão, mais, pelo menos 35% dos locais, para facilitar o raciocínio, pelo menos um terço dos lugares tem bolsa profunda, de pelo menos mais de 35, de mais de 5 milímetros. Nesse entendimento, quando a gente tem esses critérios, paciente mais jovem, com severidade e bolsas em extensão de mais de 35%, os antibióticos sistêmicos podem ser administrados paralelamente à terapia periodontal não cirúrgica. E olha só o que a revisão de literatura diz, que os antibióticos podem ser administrados paralelamente. Ou seja, também não é uma constatação que sempre vai administrar para todo mundo. Ah, então não é sempre? Não é sempre. Não é sempre, depende de outros fatores que a gente vai falar também daqui a pouco. Mas o que a literatura científica concorda é que quando a gente tem um paciente mais jovem, com uma grande extensão de bolsas profundas, mais de um terço de bolsa profunda, de mais de 5 milímetros, pode administrar. E mais, pacientes com periodontite com 56 anos ou mais não devem tomar antibióticos sistêmicos a priori. Olha só o que o trabalho está dizendo, tá? Pacientes com periodontites mais velhos não devem tomar antibióticos sistêmicos. Por que isso? Por que gente mais velha não vai tomar antibiótico? Porque é
que antibiótico na terapia periodontal vai ser um privilégio dos mais jovens. Porque se o indivíduo é mais velho, 56 anos é uma medida estatística deste trabalho científico, tá? Então, para a vida clínica, vamos traduzir como pacientes mais velhos, eles tendem a estar com uma doença periodontal que na penúltima, numa classificação anterior, ela já foi chamada de periodontite crônica. E este nome, periodontite crônica, foi abandonado porque periodontite crônica parece que é doença crônica, parece que é doença que não tem cura, parece que é doença que não vai resolver nunca mais. Por isso, esse nome não se chama mais. E numa outra classificação, ela já se chamou de periodontite do adulto. Ah, mas e do adulto? E se isso daí for do velho? E quando a pessoa tem 80 anos, é do adulto? É do adulto. Mas ele está mais para idoso do que para adulto? Daí a confusão. Então, qualquer critério de nominação ou de classificação de doença periodontal baseado na idade não serve, embora a idade seja um critério interessante para a gente conseguir entender. Aí, o indivíduo que tem 56 anos ou mais não deve tomar antibiótico sistêmico, porque quanto mais velho, maior a chance dele estar com um tipo de doença periodontal que foi decorrente do acúmulo de depósitos dentários. Depósitos dentários, traduzindo, acúmulo de cálculo. A pessoa acabou tendo muito cálculo, geralmente cálculo subgengival que não foi identificado, e ele ficou mais velho, e ele está com doença periodontal, mas a doença periodontal daquele indivíduo tem uma causa muito clara, que são os depósitos dentários. Por isso, a causa está muito relacionada com depósitos dentários. Tira o depósito dentário, que acaba. Tira o cálculo, que trata a doença periodontal. Não tem por que dar antibiótico se o tratamento mecânico vai resolver. Ai, professora, mas está tão grave, está tão feio, está tão inflamado. Nem sempre. Agora, você vai destruir a microbiota normal, você vai destruir uma microbiota intestinal normal, que ela é muito protetora e melhoradora da imunidade, só porque você acha que tem que prescrever antibiótico, é isso que não pode. E outra coisa, se o dentista não tiver domínio do tratamento periodontal mecânico e sempre quiser prescrever o antimicrobiano, o tiro na culatra é, se você não tem segurança na terapia mecânica, isso não vai resolver. E se isto não resolver, a doença vai voltar. E se a doença voltar, você vai ser o dentista que não resolve. Aí teria sido melhor que não tivesse tratado. Eu tô aqui para dizer que é possível você tratar a doença periodontal desde que você entenda todas essas nuances, tá? Olha só, em pacientes que não apresentam profundidade de sondagem maior do que 4, ou bolsas maiores de 4, em menos de 35% dos locais, em outras palavras, se a pessoa não tem muita bolsa, ou se a pessoa tem bolsa em poucos lugares, ou em menos de 35%, a antibiose sistêmica primária não deve ser considerada. Ou seja, se a pessoa tem bolsa periodontal em só alguns lugares, isso é uma doença periodontal de menor extensão. E se é de menor extensão, talvez tenha só causa local. Talvez a gente não precise de um antibiótico sistêmico, porque não é uma doença tão grave e tão espalhada assim. E isso já norteia. Então, antes, no slide anterior, eu acabei colocando aqui para vocês de que eu acabei não, tá? O trabalho, tá? Quando o paciente é mais jovem e tem bolsa profunda em muitos lugares, aí tem que considerar a terapia antimicrobiana sistêmica. Quando o paciente é mais velho, mais de 56 anos, e não apresenta muitas bolsas, ou tem bolsa em poucos lugares, ou em menos de 1/3, aí é melhor a gente pensar que não tem disbiose. É melhor a gente pensar que não vai precisar de antibiótico sistêmico. E por que é que está sendo falado tudo isso, tá? A conclusão desse estudo é que evitar a resistência aos antibióticos
E evitar esses possíveis efeitos colaterais no microbioma humano deve ser o foco dos dentistas e dos médicos. Assim, uma administração sensata de antibióticos é obrigatória. Enfim, isso daqui tá para dizer para a gente, olha, que a prescrição indiscriminada de antimicrobianos não é uma coisa tão legal. Então, evitar a resistência aos antibióticos é importante, porque quanto mais antibióticos se prescreve, maior a possibilidade de resistência aos antimicrobianos.